Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, a apresentadora deste podcast. Vou me descrever para o nosso público que tem deficiência visual. Eu hoje, pela primeira vez, gravando com os cabelos presos, eu tenho cabelos castanhos escuros, abaixo do ombro, lisos, estão presos, levemente presos. Também tenho pele clara, olhos castanhos escuros, estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos de argola com alguns strass e tons dourados, uma blusa preta, uma jaqueta em tons de roxo e alguns detalhes florais. Também um vestido preto, meia calça preta para combinar com o nosso cenário, que tem a mesa preta. Ao fundo também, cortinas pretas, LEDs na cor roxa. Hoje estamos aqui em cima da nossa mesa com 2 bonés na cor amarela da ONG Caminhadores. São bonés bem especiais que nós recebemos do nosso convidado, que já vou apresentar para vocês. Copos de água, microfones, tablets, celulares por cima da mesa. Também ao meu lado esquerdo, 2 vasinhos de plantinhas de hortelã que ganhei do nosso do nosso diretor aqui do programa, Júlio Pujol, de aniversário, porque estive de aniversário na outra semana. Na minha esquerda também nós temos a logo do podcast Acessibilidade em Alta, com fundo roxo, escrito acessibilidade em tons de verde, água, em alta em tons amarelo e a logo em círculo com o microfone no meio e um pouquinho de esfumado atrás do microfone em tom amarelo. Bom, hoje nós trazemos aqui um convidado especial, também estreando as presenças masculinas neste podcast, porque recebemos na semana passada, pela primeira vez, uma presença masculina do Daniel Monteiro. Foi um episódio muito gratificante, construtivo, e agora com mais uma grande liderança da área da acessibilidade, que é o Rothschild Prestes, mais conhecido como Roth da acessibilidade. Eu estava ansiosa para trazer este convidado, que tem uma identificação muito grande com a causa da pessoa com deficiência, da acessibilidade e da inclusão. O Roth, que é presidente da ONG Caminhadores, que vai contar para vocês um pouco da história do trabalho dessa ONG. Além de tudo, foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COIPED, e é um militante incansável da área da acessibilidade. Tudo bem, Roth? Tudo bem, sempre bem e muito feliz, né, por estar aqui hoje conversando contigo, Gisele. Nós aqui ficamos muito felizes em te receber aqui, tu que é um grande amigo e também parceiro de todos os projetos dessa nossa bandeira de acessibilidade. Tu pode te descrever para o público que tem deficiência visual? Sim, então, eu estou aqui com uma camisa xadrez, né, com os tons azuis, vermelhos e cinza, homem de pele clara, de cabelo castanho claro, olhos azuis. Estou com uma calça jeans, uso óculos de armação cinza escuro. Então, esse Roth, é o Roth. eu não me lembro de já ter ouvido a tua descrição em algum momento e eu não lembrava ou não sabia que tu tens olhos azuis. Vê como a descrição é realmente importante. Eu estou na tua frente, mas eu não enxergo e agora me surpreendi com essa tua característica de olhos azuis. É interessante que a gente sempre aprende, né? Cada dia que a gente ouve uma descrição, a gente sempre está aprendendo, né? A colocar algo mais, né? Essa foi um ponto, foi o início de uma discussão, entre aspas, de um diálogo aqui entre o Daniel e eu no início do episódio anterior, porque o Daniel Monteiro, que é cego, ele antes de iniciar o episódio, ele disse assim, você não vai pedir para eu, que é paulista, né? Você não vai pedir para eu me descrever, porque eu não sei que roupa que eu botei, eu não sei que cor que é a minha camisa, eu já não me lembro mais, essa audiodescrição não vai adiantar de nada. E a gente discutiu sobre a importância e o valor realmente
realmente dos detalhes na audiodescrição. Mas, enfim, vamos agora iniciar o nosso bate-papo, vamos ao que interessa, que é te conhecer, Rô, é saber da tua história, saber como tu chegou a essa luta da área da pessoa com deficiência. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os nossos participantes, porque todos são relevantes nessa área, né, e nesse trabalho da acessibilidade, em busca de acessibilidade e inclusão. Então, por que ROT da acessibilidade? Como tu te identificou com essa bandeira e chegou em todas as posições que tu já ocupou, todos esses lugares de muito trabalho e que eu sei que já geraram muitos resultados para o nosso segmento. Então, Gi, a minha história ela começa lá em 2003. Né? Eu tenho 2 habilitações profissionais, que é o turismo e a educação física. E em 2003 eu acabei me licenciando do movimento escoteiro e me dediquei a fazer atividades junto à natureza. E como eu viajei bastante pela América Latina, fui para os Estados Unidos, acampei em todo o Brasil, todo o estado, nós criamos, naquela época, a ONG Caminhadores, em 2003, com o objetivo de levar o nosso grupo de pessoas para fazer ecoturismo, turismo de aventura junto à natureza. Então, foi muito bacana que, naquela época, a gente levou o grupo de pessoas cegas, cadeirantes, para fazer a sua primeira caminhada de natureza. E não paramos mais. Né? Então, 2013 inicia o nosso trabalho, e aí a gente veio com uma série de programas, né? E entre eles o trekking, né, para as pessoas com deficiência. Depois a gente, no ano seguinte, junto com a Lisa, nossa grande parceira, a gente fez a primeira trilha para usuários de cadeira de rodas. Nós que trouxemos para cá a primeira cadeira Juliette, em que as pessoas podiam fazer trilha de cadeira de rodas. E aí, todos os anos até hoje, a gente sempre com um programa diferente. O que acontece? Em 2011, né, a gente levou o pessoal para o Natal Luz, primeiro roteiro para turistas com deficiência para Gramado. Muitos nem conheciam Gramado, nem sabiam onde é que era Gramado, mas, né, PCs, cegos, surdos, pessoas com deficiência tiveram, né, o seu sonho realizado de Gramado. Então, em 2011, a gente fez essa ida para Gramado, e neste mesmo ano também a gente trouxe o primeiro Praia Acessível para Todos para o estado do Rio Grande do Sul. A ONG Caminhadores, em parceria com o SESI, nós adquirimos 3 cadeiras pioneiramente para fazer o banho, né, em que muitos cadeirantes só chegavam no mar e não tinham o prazer de um banho. Então, dali a gente não parou mais, né? Então, que é a cadeira anfíbia. Que é a cadeira anfíbia. Este é o nome da cadeira utilizada para estes banhos acessíveis. Para estes banhos. Então, 2011 a gente inicia a nossa caminhada, 2013 a gente faz o primeiro banho aqui na cidade de Porto Alegre. Então, a gente sempre foi muito desbravador, né? Só que antes disso, lá em 2005, o pessoal já estava vendo todo o trabalho que a gente estava desenvolvendo aqui em Porto Alegre, e aí me convidaram para ser o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, que é o CONDEPA. Na época, ali, eu fui recomendado pelo Tarcísio, que era o secretário de acessibilidade da época, e por outros grandes amigos, né? Então, ali iniciei minha caminhada na militância de defesa de direitos como presidente de um conselho que é o órgão que regula, que organiza, que legitima uma série de ações, né, que tem ali todas as entidades que trabalham com a pessoa com deficiência, trabalhando pelas coisas boas de Porto Alegre, monitorando Porto Alegre, monitorando as políticas públicas. E dando suporte para a população com deficiência, que muitas vezes o poder público não atua de forma satisfatória, e o conselho é o acolhimento, é o amparo para a população, para fazer essa mediação entre poder público e sociedade civil, né, Ruth? É bem isso que tu está dizendo, Gisele. Eu me lembro que, na época, o prefeito era o Fortunati. Grande parceiro da nossa causa, né? Realmente. E eu fui um presidente de diálogo, né? E eu sempre falava para ele, Fortunati, eu preciso falar contigo porque o assunto da pauta é acessibilidade e o conselho está dizendo, conselho, nós somos os teus olhos, os teus ouvidos, o conselho é os olhos e os ouvidos da cidade.
Então, este colegiado é que detém um notório saber de como fazer a melhor gestão para nós, pessoas com deficiência. Então, naquela época, eu tive essa grande escola de ser presidente do CONDEPA, de estar ali dialogando, alertando, corrigindo, informando, né, a gestão municipal. Nesse mesmo ano, eu recebi a medalha da cidade de Porto Alegre, né, o pessoal reconheceu, pô, bacana, né, voluntariamente o Roth faz um trabalho legal com caminhadores, então foi ali meu primeiro reconhecimento. Uhum. Logo na sequência, então, acabou meu mandato, eu fui eleito por segundo por aclamação também, o primeiro e o segundo foi por aclamação. E aí, não, agora eu vou parar, vou me dedicar de novo à ONG, vou ficar lá focado, né? E aí, não, Roth, agora tu vai para o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tu vai ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Então, estava lá eu como presidente do COIPED, também fazendo, né, essa interlocução com o governo do Estado. E também levei a mesma sistemática, né, de gestão. A briga não leva a lugar nenhum. Agora, o diálogo, sim. Sim. Tu pode não concordar com o plano de ação de governo, mas tu tem que estar ao lado para te dizer, olha, muda aqui, ajusta aqui, vamos por este caminho está errado. E também foi bacana, porque ficou muito marcado para mim essa gestão do COIPED, porque foi... O governo, na época, não queria fazer a posse de nenhum conselho, por uma série de fatores políticos, né, não queria. E aí eu mandei um recado para o governador da época, educadamente. Então, Era o Sartori? Era o Sartori. Educadamente, não, o nosso conselho quer a posse na casa do povo gaúcho. E fomos atendidos, e muito legal assim, essa articulação com o governo do Estado, com o governo Sartori, com a secretária Maria Helena, de sentar do meu lado e dizer assim, Roth, a gente não sabia que o conselho de vocês, né, gostava do diálogo, é um conselho de muita briga, de muita discussão técnica, mas a gente aprendeu a respeitar vocês. Então, foi muito bacana essas conquistas, né, que nós tivemos. Então, meu mandato acabou, acabei ficando mais entre a ONG Caminhadores, entre a gestão, a presidência da FREDEF, que na época eu também era presidente da Federação Rio-Grandense de Entidades de Pessoas com Deficiência Física no nosso estado, né? Sim. E dentro da ONG Caminhadores, Roth, quais são os principais projetos hoje? Assim, os principais projetos que vocês já desenvolveram, que tu pode nos citar um pouquinho, mas hoje, como a ONG está se mobilizando para atender o turismo acessível e as pessoas com deficiência? O nosso primeiro carro, o nosso programa, né, o nosso carro-chefe foi sempre os passeios de natureza. O segundo programa foi o Praia Acessível. E aí nós criamos mais 10 programas, né, que é o turismo off-road, que é o passeio em caminhonete que a nossa ONG fez. O passeio de barco. Como funciona esse? Esse turismo off-road, a gente reunia na época amigos caminhoneteiros ou Não jipeiros. reúnem mais? Tudo depende da demanda. Da demanda. Da demanda, né? E aí nós queríamos passear pela zona sul de Porto Alegre. Então, os voluntários chegavam, acolhiam o nosso convidado, cada caminhonete ou cada jipe levava uma pessoa com deficiência. Somente pessoas com deficiência física ou não, todas, surdos, todas as cegos, deficiências. intelectuais? E sempre com essa parceria, né, de, olha, precisamos de um intérprete, precisamos de alguém que vá descrevendo o que está acontecendo para quem realmente não enxerga ou para quem é surdo vai estar conversando em Libras, mas enfim, a gente tinha essa parceria. Então foi um projeto muito bacana. Depois a gente fez o projeto do turismo náutico também, de fazer passeios pelo Guaíba, que até hoje acontece também. E logo na sequência a gente fez ali o Turismo da Redenção, que até hoje acontece. O piquenique inclusivo foi uma proposta da ONG Caminhadores na época também. A Pandorgada, inclusive no Morro do Osso, foi muito legal também. Até hoje acontece. Esse é um evento que me chamou muito a atenção quando foi lançado. Pode falar um pouco para a gente como funciona, porque tem um diferencial mesmo. E é muito bacana o nosso programa, porque assim, a gente vai para os parques, a nossa ONG ela sempre foi muito autônoma, né? Uhum. Eu sempre... É uma ONG que também nunca dependeu de grandes recursos e Não. de mobilizações financeiras para que pudesse desenvolver suas ações, né? Não. É uma ONG que, de fato, caminha com as próprias pernas e faz da melhor forma, mas do jeitinho que dá, né, Roth? Isso, e isso me lembra uma situação que aconteceu em 2006, que a gente foi convidado pelo governo do estado para fazer uma capacitação sobre o terceiro setor, sobre gestão de ONGs, né, do terceiro setor. É uma referência a ONG Caminhadores, isso. realmente.
E aí a gente foi, e na época até eu comentei com a articuladora, olha só, a nossa ONG não tem CNPJ, nós temos 2 anos de caminhada, mas o nosso pessoal banca e a gente nunca precisou de recurso nem privado e nem governamental. É no A gente, voluntariado voluntariado, mesmo, né? na parceria, nas boas ideias e na Isso, vontade de fazer de fazer. acontecer, né, E Ruth? aí, o que a gestora do curso, né, me disse, não, mas é por isso que tu vai participar e é por isso que tu vai dar o teu testemunho. Tu vai conversar, tu vai mostrar para eles que tu não precisa ter uma sede, tu não precisa ter recursos para fazer o voluntariado e para fazer o bem para as pessoas. Então, isso me marcou muito, porque a nossa ONG só foi ter uma vida jurídica em 2009. Olha só, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí sim é que a gente começou a ter assim ajudas do terceiro setor, mas sempre privado. Então, no verão é a nossa temporada de alta, ela começa ali em outubro, é pré-acessível. Primeiro banho de cachoeira foi nós que trouxemos para o estado. Ninguém queria levar cadeirantes para fazer banho de cachoeiras em cadeiras anfíbias. A Anfíbias ONG tem toda aquela questão do acesso do acesso. dificultado, né, com as pedras e tudo mais, e realmente exige um cuidado maior e técnica para desenvolver uma ação como essa. Sim, então a gente fez logo na sequência o banho de cachoeira e logo na E foi sequência foi um sucesso. sucesso. Até hoje a gente continua realizando e depois a gente Fizeram começou, mais de um, então. fizemos mais de um. E depois a gente começou a fazer os banhos de piscina com as cadeiras anfíbias. Então Aham. foi muito Onde bacana. acontecem os banhos de piscina? O clube que nos chama, o último que a gente foi agora foi Bagé, né? A gente foi para Bagé, fizemos aqui também em Porto Alegre, num clube que pediu. Então, em clubes. Em clubes que pedem, olha, a gente vai ter 10 cadeirantes, a Aham. caminhadores não pode vir com as suas cadeiras, vamos lá, a gente... Quantas cadeiras a Caminhadores já conquistou e tem hoje Bom, como hoje a nossa ONG, disponíveis? existe mais 2 programas paralelos, né, que acontecem em outras entidades, mas a nossa ONG tem 20 cadeiras anfíbias, a gente consegue botar 20 pessoas, Pode proporcionar um grande momento um ali. grande momento, levando 20 amigos em cadeira de Uhum. rodas simultaneamente para o banho de mar. E para essas atividades que dependem, claro, desses instrumentos de acessibilidade, como a cadeira anfíbia, que são mais específicos para cadeirantes, também dentro das atividades das ações incluem pessoas com as outras deficiências? Todas. O Praia Acessível leva pessoas com deficiência visual para a praia Todas. e tem alguém que realize a audiodescrição nos momentos dos eventos, tem intérprete de Libras, parceiro da ONG. A gente tem parceria, né? Quando a gente leva às instituições, né, a descrição, a audiodescrição geralmente fica comigo ou com mais um outro colega, né? Nós temos vários guias de turismo na ONG. Então, assim, é tudo combinado com antecedência. Quem Olha, será o público? Nós recebemos todo mundo e vamos proporcionar acessibilidade para todo mundo, seja como for. Isso. É turismo acessível É o turismo 100%. acessível e, assim, ó, não se fala muito em recurso financeiro. Eu só vou fazer se eu tiver dinheiro. É ao contrário, né? E hoje é uma coisa muito legal, que a gente faz os nossos programas de turismo, de passeios, né? E tá, mas é um grupo de surdos. Olha, se não tem intérprete, a gente consegue, mas é legal que nós precisamos nos doar. Então, a gente consegue fazer os programas, né? Então, isso é uma coisa que é a marca registrada da ONG Caminhadores. É fazer acontecer. É fazer acontecer, né? Desde voo de parapente, que a gente Eu levou... ia chegar nesse ponto. Eu tenho vontade de fazer, eu nunca fiz. Já ensaiei participar dessas atividades com a Caminhadores por algumas vezes e não deu certo, não pude ir, mas eu ainda quero ir, Ruth, me Não, chama. vamos, eu acho É que... meu sonho. Eu acho que o caminho... Um dos, né? Então, assim, ó, vamos marcar. Agora, faz uns 2 meses, eu encontrei aqui um dos grandes parceiros do parapente aqui de Sapiranga, e ele relembrou a primeira ida que a gente gravou para uma grande emissora de televisão, um voo de parapente, até com um turista alemão também. Então, assim, ó, não tenha... Agora a gente lançou no ano passado o passeio, né, que é no Guaíba, em Belém Novo e no Lami, que são os passeios com os botes de fibra, né? Então, também uma novidade que ninguém... Ah, mas só vocês fazem. Só nós fazemos. O importante é a gente definir o que a gente quer fazer e a gente ajusta com vocês. A ONG Caminhadores também é parceira do Rafting Acessível quando Sim, acontece. vamos chegar lá. Então,
Há uns 4 anos atrás, Estamos na linha do tempo. Estamos na linha do tempo, né? Entendi. 2018 foi quando começou. 2018, eu também fui homenageado pela a minha cidade, recebi ali o mais alto distinção, que é cidadão emérito da cidade de Porto Alegre, justamente Eu por estava serviço, presente. estava lá, né? Justamente por serviços prestados, né, às pessoas com deficiência na questão do lazer. Comunidade. A comunidade, né? Sim. E a gente começou a trazer outras atividades, né, na época. Então, a gente começou a trazer... como eu acabei me afastando um pouco da questão da gestão, da legislação da pessoa com deficiência... Da fiscalização também. A partir de 2010, eu comecei a me dedicar muito ao paradesporto. Então, se for lembrar, o primeiro torneio de goalball de 2010, 2012 fui eu que trouxe para cá, junto com o SESI, foi lá no Rubem Berta, foi o Regional Sul de goalball, 2013 o Regional Sul de futebol de cegos, que o Ricardinho jogou. Nosso atleta campeão. Nosso atleta, né, uma referência para nós. Logo na sequência, organizei 4 torneios de basquete cadeira de rodas, um torneio de tênis de mesa para cadeirantes, e não parei mais. Então, a partir de 2010, 2015 em diante, eu fiquei mais focado na gestão do paradesporto. Por isso que hoje a gente é pioneiro, né, na corrida de aventura de natureza. A Caminhadores ela é pioneira nisso. No slalom em cadeira de rodas, que é aquela competição em que as pessoas têm que correr numa pista de obstáculos, né? Muito legal, já estamos aí na 9ª edição. Em 2019, quando ninguém queria fazer essa modalidade, a gente fez em Porto Alegre, foi um sucesso. E essas cadeiras de rodas para as práticas desportivas são cadeiras diferenciadas, não são as cadeiras do dia a dia. Na verdade, o slalom veio com essa proposta de fazer o esporte com a tua cadeira de passeio. Com a própria cadeira. Uhum. Só que no ano passado eu abri a categoria esportiva, que aí os basqueteiros querem muito mais adrenalina. Uhum. Então eu abri a modalidade cadeira manual, cadeira motorizada e cadeira esportiva. Uhum. Então a gente já está aí, né? Mais uma novidade com essa modalidade. E este ano a gente trouxe para dentro da ONG o tiro com arco, né, que é o arco e flecha, que nós somos aí co-apoiadores e patrocinadores da Lindiara, que é medalha de prata aí. E, claro, fui presidente da Associação Esporte Mais por 3 anos, trouxe algumas medalhas aqui para nossa cidade, fiz o primeiro seminário internacional de paradesporto junto com a URGS em tempos de pandemia. Sou árbitro de goalball. Que eu quero entrar nesse ponto também, Roti, o que é relevante, porque educa a população também. Quando tu fala que realizou um seminário em parceria com uma universidade federal, a gente não está falando somente das ações concretas, como tu citou aqui, na ponta, que vão levar as pessoas com deficiência, mas os seminários, eles educam também, preparam a população, bem como é um dos objetivos desse podcast, a gente disponibilizar informação, a gente poder trazer mais, aproximar mais as pessoas, todas as pessoas da área da pessoa com deficiência, da inclusão e das formas e dos conceitos de acessibilidade. Então, parabéns também por ter esse olhar de realizar um seminário que tenha disponibilizado, não sei, enfim, como foi exatamente, quantas pessoas participaram, mas com certeza multiplicou a nossa causa. Com certeza, e esse seminário ele foi organizado, na verdade, né, a ponta foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi a URGS, né, foi a Faculdade de Educação Física. E aí, assim, eu fiquei muito feliz com o convite, né, tu recebeu o convite do professor Betão, do Alberto Repoldi, Rote, olha só, a gente quer fazer um seminário e a gente gostaria de contar com a tua ajuda. Aí eu fiquei pensando nos meus botões, mas eu sou só um gestor de paradesporto, a URGS tem uma força, um peso, né? Não, mas olha só, tu conhece uma galera do paradesporto. Não tem modalidade que tu não conheça e não tem associação que tu não dialoga. Então foi bacana que eu acabei... É uma autoridade no tema. Então foi reconhecido como tal. E foi bem por essa linha de pensamento, né? E bacana que foram 3.000 inscritos de todo mundo, né? Claro que a estrutura foi toda ela pensada pela URGS,
mas eu fiquei muito feliz com a indicação da metade dos palestrantes, eu pude colaborar. Sim. Roth, onde é que está o presidente do CPB? Está aqui o nome dele, fala com ele, está aqui o telefone. Respeitaram a tua validação de cada uma das referências e lideranças sobre o esporte acessível. E de lá para cá a gente, né, claro, eu tenho outros envolvimentos, né, eu fui voluntário da Câmara Técnica de Paradesporto do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, fui voluntário do Núcleo de Paradesporto da FADERS, mas hoje eu estou focado mesmo em desenvolver o esporte na Caminhadores com essas 4 modalidades. Agora, a nova modalidade que a gente está trabalhando é o basquete de trio em cadeira de rodas, né? Que é o 3x3, jogado em meia quadra, numa rua, num viaduto, ou até numa quadra normal mesmo, né? Então, isso é que hoje está me deixando assim, né, muito pilhado, vamos usar um português assim bem simples. Sim, é tua motivação do momento. A minha motivação. Eu ia chegar nessa parte da conversa de quais são os projetos atuais e o que está te mobilizando assim para construir mais, para agregar mais nessa área. Gi, assim, mês passado eu entrei numa outra seara, né? Eu sou árbitro de bocha paralímpica e de bocha em carpete, de goalball. Cada modalidade, Roth, eu que não sou, assim, eu pratico esporte, mas de forma muito básica, não sou atleta, nunca fui, mas é tanta modalidade que eu desconheço, que eu nem imagino que existe, a maioria das pessoas também, muito menos, não imagina e não imagina que existe no paradesporto. E eu acabei me envolvendo, né, de um tempo para cá eu estou focado na gestão, né, ajudando as entidades do nosso estado a buscarem recursos, fazerem projetos e destrancar a questão documental. Eu ouço muito as entidades, mas eu não consegui pegar o recurso do governo federal. Por quê? Porque faltou uma negativa, faltou um documento. Então, eu acabo conversando com a galera, né? Então, hoje, tu vai ver o Roth mais envolvido com um paradesporto. Claro que o slalom é o carro-chefe, o basquete de trio é o carro-chefe, e agora eu estou entrando numa outra seara muito gostosa que eu nem imaginei que eu pudesse ajudar, que eu estou colaborando para o campeonato de futsal de Dal. Está sendo muito legal. A ONG já acabou apadrinhando um time da Restinga, fomos para Portão, jogamos, a felicidade da gurizada que eu nem imaginava. Então, hoje eu estou colaborando com a minha cidade, né? Trazendo alguns eventos para cá. A gente está negociando um grande evento para o ano que vem, que eu acho que num outro momento a gente vai poder anunciar, para trazer para Porto Alegre ou para outra cidade de grande porte que queira acolher essa modalidade. Então, um seminário vai acontecer esse ano também sobre paradesporto aqui, que a gente está organizando com pessoas de alto, né, conhecimento, alto reconhecimento dentro do tema. E agora, em setembro, além do dia 21, que é o Dia Nacional de Lutas, a gente tem o dia 21, que é o Dia Nacional do Paradesporto. Dia 21 de setembro é o Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Isso. E também o Dia Nacional do Paradesporto, né? Então, dia 21 também. Também, dia 21 também. Então, a gente vem hoje, né, a minha motivação hoje está na gestão do paradesporto, né? Então, quando eu sento com a secretária Débora Garcia, que faz um baita trabalho, que apoiou ali a criação da coordenação de paradesporto, quando eu sento com o secretário Danley, que tem um olhar para o paradesporto, que ouve o gestão, eu volto e meia, me encontro com esses secretários, olha, está acontecendo isso, essa modalidade trouxe medalha, porque hoje é o meu dia a dia, a minha realidade hoje é saber onde é que está a medalha paralímpica, a nacional, a estadual e a municipal. Monitorar todos esses atletas, dar suporte na medida do possível e lutar por eles e se conectar como uma referência também. E bem como tu falou, como referência, né? E agora eu fui convidado nesse início do ano para me juntar à Federação Internacional de Educação Física para ser o articulador de um programa que eles têm ali chamado Ronda do Paradesporto, né? A FIEPS-RS, que é a Federação Internacional de Educação Física, ela reúne professores voluntários de todo o Brasil, de todo o mundo, para falar sobre a importância da atividade física através do esporte para todas as pessoas. E aí recebi o convite, Roth, toca para nós o Paradesporto. Então, eu estou levando para a cidade do estado gratuitamente, 2 vezes por ano, uma em cada semestre, palestras, atletas, para que possam interagir com o Alex Excelente,
tocar uma medalha original que veio aqui das Paralimpíadas do Rio de Janeiro, que veio da Finlândia do Mundial, que veio do Canadá, que veio de Londres, e levando técnicos também da educação física para interagir com os professores. Então, eu estou hoje, né, o meu mundo é o paradesporto. Fomentar, né? O paradesporto. Fomentar. No nosso estado e por aí afora. E além de fomentar, de mostrar, de divulgar, mostrar para as mídias, né? E que bom que tu me deu esse espaço aqui para estar contigo. Eu estou muito emocionado, muito honrado, né? É recíproco. Porque ninguém nos dá bola. Hoje mesmo está jogando, né? Tem 2 times nossos jogando fora, está em São Paulo jogando, né? Futebol de cegos, e ninguém toca nesse assunto. Agora, recentemente, veio medalha da esgrima em cadeira de rodas, ninguém fala nisso. Então, não tem visibilidade. Não tem, não. E a visibilidade traria muito mais conquistas e recursos para essa área, e realmente a gente é muito ainda escanteado e com escassez de espaços para que se divulgue a importância do paradesporto. Como tu citou agora há pouco, o impacto que tem na vida de cada um dos paratletas, como esse time de pessoas com Down, que é lá da Restinga, que é uma comunidade mais vulnerável da nossa capital, do Rio Grande do Sul. Então, tu poder tirar todo um time lá de pessoas com deficiência intelectual, isso gera um impacto muito grande na vida dessas pessoas e consequentemente, um impacto social. Por isso, a visibilidade da nossa causa é tão importante, mas a gente clama por isso. É verdade. E tu me perguntou, né, quais são teus planos, né? O meu alvo agora para o ano que vem, e eu não tenho medo de comentar com ninguém, eu nunca tive medo, tanto é que eu já fiz tanta coisa, né? E o meu alvo para o ano que vem... O não, a gente sempre já tem. E a gente, nessa área, é também acostumado a ouvir não. Eu me recordo de um evento que nós realizamos do Instituto Alta Política, o Café com Alta Política, que teve foco na temática da acessibilidade. Nós recebemos o presidente da FADERS e recebemos também o Gustavo, da Esporte Mais, isso mesmo, da ONG Esporte Mais, e uma das falas, das citações dele foi esta: dentro da área da acessibilidade, do paradesporto, a gente já está muito habituado a receber não, a receber negativas, a ter portas fechadas. Então, quando a gente consegue abrir uma porta, uma janela, receber algum sim, um sinal positivo e apoio e parceria, é extremamente gratificante e faz toda a diferença para o desenvolvimento do paradesporto. E o que faz assim falta para nós é o que eu corro atrás, né? Eu sempre comento com os colegas, o ano passado eu recebi ali a Comenda Porto Sol da Câmara de Vereadores, né? E aí me perguntaram... É bem especial essa homenagem. De qual vereador te homenageou? Na verdade, foi uma vereadora, a Marília Fidel, que propôs. Ela acabou não sendo entregue no mandato dela e ela foi conversar com outro vereador para uma parceria através do Alvoni. A importância dessa homenagem é cada vereador só pode entregar a Comenda Pôr do Sol, esse é o nome, né? A Comenda Pôr do Sol uma única vez durante todo o seu mandato. Então, o vereador indicar uma pessoa, um homenageado, para receber na Câmara a Comenda Pôr do Sol, é porque realmente este homenageado fez a diferença na nossa Porto Alegre. E aí eu me lembro que o repórter da TV Câmara me perguntou, né, Roth, mas o que significa para ti ter mais essa terceira honraria? Isso significa que eu tenho que fazer mais pela minha cidade. Ela não me difere de ninguém, ela só me lembra que eu preciso continuar, né? E que tu faz isso muito bem, Roth. Nunca te vi parar. Eu nunca te vi parar, por isso eu fiz questão de te dar o adjetivo no início da fala como incansável, porque para mim é assim que tu te define, como um incansável militante da área da pessoa com deficiência. Quando a nossa ONG definiu que nós íamos apoiar a Lindiara, né, que é biamputada, mãe, né, veterana já, mas que em 4 meses já trouxe a prata para o nosso estado,
né? Então, eu acabei sendo um olheiro, observando, olha, vamos apoiar porque ela tem potencial. Ou seja, o paradesporto não tem visibilidade por aí afora, mas os nossos paratletas trazem visibilidade para os estados, para as cidades, para o nosso país. Então, ela trouxe um título, trouxe uma medalha e deve ser extremamente valorizada por isso. Mas é por isso que o Roth continua nessa caminhada, né? Trazer as ações paradesportivas. O ano passado eu fui coordenador logístico do Festival Paralímpico que teve no Ramiro Souto da Redenção, né? Foi muito bacana. Este ano eu estou coordenando o Festival Paralímpico de uma outra cidade do interior e já indiquei mais 4. Né? Este ano também eu trouxe para cá, eu fui assessor de um grande evento aqui de gestão de paradesporto, né? O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos formou os gestores, explicou como é que ia passar os recursos, porque hoje o CPB ele faz a gestão da modalidade e o CPCP ele faz a gestão das organizações. Pode definir essas siglas que tu acabou de citar? O comitê, o Comitê CPB é o Brasileiro Comitê Paralímpico? Brasileiro, né, Paralímpico. O que ele faz? Ele reúne as 23 modalidades paralímpicas e organiza elas para competir de 4 em 4 anos. Então, lá nós temos um CT em São Paulo, que é top, e ali todas as 24 modalidades treinam o ano todo para se reunir de 4 em 4 anos nas Paralimpíadas. Só que eles só organizam de 4 em 4 anos. O CPCP, que é o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, ele veio há 3 anos atrás para olhar para a questão financeira e de gestão. Por que a Loteria As Caixas não apoia os esportes paralímpicos, só apoia os esportes olímpicos? Então, porque as marcas não patrocinam, também envolve o privado? Então, o CPCP veio com esse objetivo. E aí, Roth, este ano a gente precisa ir no Sul, a gente precisa reunir os gestores, mas nós sozinhos não conseguimos, Roth. A gente recebeu aqui uma andorinha, nos assoprou que tu podia nos ajudar. Então, foi muito bacana que no hotel aqui nós botamos 40 gestores de entidades para ouvir o órgão que vai dar dinheiro. Então, hoje o nosso país está muito bem assistido. O comitê reúne as entidades paralímpicas 24 oficiais, tem as outras paradesportivas que são mais, olha, a gente perde as contas, né? E o CPCP faz a gestão, né, financeira, organização, regulação, as normas. Então, isso é uma coisa que está sendo bacana. E, então, assim, é um avanço. Pode-se dizer, sim. Agora nós estamos mais estruturados para as competições, para todos os projetos. A gente conhece, né? A gente está conhecendo onde é que estão as informações. Mas o que falta para nós hoje, que é o objetivo do Roth enquanto gestor e dos amigos do Roth, é ter o nosso CT Paralímpico. Então, nós estamos correndo... Aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Com o Centro Paralímpico que há em São Paulo, que é extraordinário. Tem várias ações que estão acontecendo paralelas aqui, tem movimentos municipais, tem movimentos estaduais, tem movimentos federais para ter um CT, só que a gente vai ter um CT privado, que vai ser mais fácil fazer a gestão, vai ter todos os professores lá, a gente já está negociando com um grande clube que tem um ginásio que está parado e que eu não posso hoje... Então já está bem avançado. Está bem avançado, eu gosto muito de trabalhar com a realidade. Nos bastidores e na realidade, né? Mas, assim, o que me motivou a isso, né? Não é ter um espaço para fazer um slalom, para a Lindiara treinar, que ela não tem hoje em Porto Alegre, vai ter nesse espaço, o basquete trio, mas é ouvir do meu amigo Alex Celente, meu grande parceiro, medalhista paralímpico, né? Campeão mundial, ter que treinar na cidade vizinha porque não tem uma quadra para ele jogar o goalball aqui. E ouvir deste mesmo amigo que ele tem que ir para a cidade vizinha para levar o time de futebol de cegos, porque também não tem uma quadra adaptada para ele. Então, isso me motivou a sair atrás, que o que mais tem na cidade de Porto Alegre são ginásios parados. Então, agora a gente está... abandonados, obsoletos. Obsoletos, né? E pedindo assim, ó, por favor, assuma a gestão, porque a gente não quer mais isso, né? É um elefante branco. É um elefante branco, só que para nós vai ser o nosso paraíso, que pelo menos eu não vou ter mais problema. Onde é que eu vou fazer o gaúcho de basquete? Faz aqui. Onde é que eu vou fazer o gaúcho de goalball? Faz aqui.
O gaúcho de futebol de 5 faz aqui. Tem espaço físico. Tem espaço, falta projeto, né? E falta gestão. É uma coisa que tu falou agora que é muito interessante. Temos bastante espaço físico. Temos bastante projetos na praça, mas o que falta, Ruth? Gestão. Como é que eu vou sentar para falar com o presidente de um clube que está fechado para que ele possa ceder esse espaço para o desporto? É o diálogo, é a conversa e levar a informação técnica com precisão. Conhecimento técnico com precisão. Né? E mostrar para ele... Podemos fazer dessa forma, mastigadinho. Tem que ser assim. Podemos fazer dessa forma e executar de fato. Então, sabe, são coisas que Porto Alegre hoje, a gente não pode virar 2024 sem CT. É inadmissível, é uma falta de respeito com o Giovanni Chissoni, que é o único medalhista da América Latina, não, da América Latina não, das Américas em cadeira de roda na esgrima. A medalha de ouro que ele tem, ninguém tem. Do Canadá ao Chile, ninguém tem. É uma falta de respeito com a Mônica Santos, que é campeã das Américas, com o Wanderson Chaves na esgrima, com o Ricardinho Alves, com o Alex Celente, ou com a Vera Bergamo, que a primeira medalha paralímpica foi em Nova York, 1984, 100 metros cego. A primeira cega a competir em Nova York, que naquela época não tinha a Sergs, era uma outra entidade. Sim. Então, a gente precisa reunir, ter um espaço nosso para ter a foto deles. E aí, eu estou falando agora só do alto rendimento. Exato. Quando eu venho para os escolares, para os universitários, tem tanta coisa legal, tantos atletas novos. E que podem se tornar atletas de alto rendimento se tiverem base para isso. Se tiver base. E o segredo hoje, Gi, é a gente ter um CT em que o professor possa praticar. Olha o trabalho que faz ali o Grêmio Náutico União. Pô, as medalhas paralímpicas que o Grêmio Náutico tem, tanto na esgrima como na natação, a melhor sala de armas da América é no Grêmio Náutico União. E ninguém lembra com frequência, né? Ninguém lembra que a Esporte Mais está lá, que eu fui presidente, que eles fazem um trabalho lindo. Ninguém lembra do trabalho da Sergs, ninguém lembra do trabalho da Sacepod, do Guacir, ou do Luiz Portinho, do RS Paradesporto. Então, nós temos história no Paradesporto, só que ninguém nos dá luz e voz. E que bom, né, que a Acessibilidade em Alta está hoje dando microfone para a gente falar que a gente precisa de ajuda, precisamos de voluntários, nós precisamos de gente que acredite que o esporte, ou paradesporto, ou o esporte de participação, ou escolar, ou de rendimento, ou de alto rendimento, promove a saúde, sim. Ele muda a vida das pessoas com deficiência. Das famílias das também, pessoas com deficiência, de toda a população, toda a sociedade ganha com isso, como a gente falou aqui, traz visibilidade para nossa cidade, para o nosso estado. Tudo isso cada vez mais fomenta a economia, gera todas as oportunidades que nós buscamos possíveis. O Paradesporto também pode contribuir e é um papel do poder público, é um papel dos nossos líderes, dos nossos representantes, ter esse reconhecimento e esse olhar para o Paradesporto. O teu pedido de ajuda que seja ouvido, assim como eu estou ouvindo, e me solidarizo, me sensibilizo muito. De alguma forma também me causa preocupação a gente ainda não ter estrutura suficiente para todos esses atletas que tu citou aqui e todas as pessoas com deficiência que pensam em praticar um esporte, que pensam em se desenvolver dentro do esporte, porque também é um dom. Então, isso me preocupa, mas que a gente possa ser ouvido, que a gente possa multiplicar essa causa e que tenhamos bons resultados e vamos promover para que 2024 não chegue sem um CT no Rio Grande do Sul. Com certeza, Gi, com certeza. Eu aprendi muito com um grande amigo nosso, Dr. Roque Bacoff, né? Que foi presidente da FADERS, né? Isso. E ele sempre disse, Roth, só vai conseguir ter sucesso nos teus pensamentos no diálogo positivo. Então, hoje, né, as pessoas, eu te vi conversando com o secretário da Danley. A gente tem que respeitar o momento de governo. Eles querem ajudar, pensam na gente, mas a máquina é muito pesada, tanto no estado como no município. Então, assim, eles fazem o que eles podem, mas o que eles precisam é lembrar que o terceiro setor pode ajudar muito. E aí é que nós entramos, né?
Eu consigo organizar um torneio de basquete aqui, ó, em 30 dias. O município, ele vai ajudar, mas a máquina tem que licitar, sabe? Tem Existe uma muita série burocracia, e sim. não é culpa, tu É o vê? sistema. É o sistema, né? Sim. Eu me dou com o É a Darley, forma como a gente se sou organiza. tricolor, eu me dou com a Débora, né? Uma grande secretária, mas eles fazem o que eles podem. Só que o terceiro setor pode ajudar muito. Olha que muita coisa que a gente está fazendo, quando vê, eles vão lá, participam, pô, que bacana que vocês puderam fazer. Então, para 2024, é isso que a gente quer. Eu quero isso, né? Eu quero poder ajudar mais. Né? É o sonho para 2024, ter um CT. Se ele vai ser parceria PP, que bom, né? Mas se não for, ele vai sair, né? Ele, de alguma forma, ele vai sair. Ele vai sair, Roth. Eu acredito muito no teu trabalho. Acredito também que tu seja incansável e que se tu me diz que tu está com o pé no chão para que isso aconteça, vai acontecer. Eu me sinto representada por ti também. Obrigado. E eu tenho certeza que todos os paratletas se sentem representados. Que bom poder contar com uma liderança como tu nessa área, mas que a gente possa realmente contar também com todas as ajudas necessárias e com o poder público. O poder público vai nos ajudar bastante, né? A gente tem amigos do poder público, a Lisa na coordenação. A Lisa que já esteve aqui conosco, Isso. falando sobre o Paradesporto, falando sobre os projetos na prefeitura, no município de Porto Alegre, também deixou o recado dela, a reivindicação, como tu deixou aqui, de forma sempre propositiva, buscando soluções, não somente problematizando, mas buscando as soluções para que a gente veja o Paradesporto crescer cada vez mais. E o que tu falou é isso aí, né? Propositivo. Eu já passei dessa fase de ficar no ranço, né? Eu vou lá e faço. Isso. Então, assim, ó, o Thiago lá, o grande... A gente precisa saber como chegar no ponto de fazer acontecer, no ponto positivo, no sim, como a gente falou aqui. Como chegar no sim? Então, precisa idealizar esse caminho, enxergar esse caminho e percorrer. E passo a passo, um depois do outro, nos passos de formiguinha, a gente consegue chegar. O que tu tá falando... Mesmo que seja devagar. Essa é a receita, né? Essa é a receita. É a dica que eu dou. Porque quando eu sempre quis ter o praia acessível, né? Nada é impossível. Nada é impossível. Eu fiz o praia 2009 e 2010 sem cadeira. E sempre dizendo, Roth, vocês não têm bala na agulha para comprar uma cadeira de 8 mil. Um dia apareceu lá o Sistema S, o SESI, que deu 3 cadeiras. E todas as cadeiras que a gente tem são doadas de empresários. A gente não comprou nenhuma. Todo mundo nos doa as cadeiras. Então, a forma de gestão é falar abertamente, é prestar conta. Quando tu pede, tu ganha, tu presta conta. E mostra. E é isso que a nossa caminhada, a gente chegou onde nós estamos. Né? Então, assim, é importante a parceria andar junto. O governo tem que estar conosco, mas o terceiro setor tem um poder, só que a gente não conhece muito, né? Nós não conhecemos o poder que tem o terceiro setor. A estrutura do terceiro setor ainda é uma incógnita para que a sociedade civil possa atuar dentro dele. Porque qualquer pessoa pode atuar dentro do terceiro setor, qualquer pessoa pode se propor a desenvolver projetos vinculados ao terceiro setor e é um ambiente que permite, como tu falou aqui, que permite buscar parcerias no poder público, buscar parcerias privadas, porque o céu é o limite. Sim. Então, realmente, aqui a gente faz um apelo e deixa um registro importante sobre o terceiro setor, sobre o fundamental papel que a gente também pode desenvolver com essas entidades. O Gil, uma coisa que eu trago como exemplo, assim, né, acho que a gente está chegando já no nosso finalmente. Infelizmente, né? Eu já começo a me movimentar, porque eu já sei que mais ou menos a gente já cumpriu o tempo e conseguiu trazer um pouco do objetivo da nossa fala aqui, do tema escolhido para hoje, que, na verdade, eu aqui, ouvindo tu falar e lembrando que no dia 21 de setembro é o Dia Nacional do Paradesporto, a gente vai utilizar este título para este episódio, Dia Nacional do Paradesporto, para que a gente possa fixar também essa data tão importante, bacana, que seja uma data de grandes conquistas. Olha, porque esse episódio vai ao ar no dia 18 de setembro,
poucos dias antes, então que o dia 21 seja... Aqui no dia 18 a gente já deixa o recado para que no dia 21 a gente tenha mobilização em torno disso. Só agradecer, Gisele, a oportunidade que tu está dando para usar o microfone, para falar da importância do terceiro setor, das pessoas com deficiência, do esporte enquanto promoção da saúde. Isso é uma coisa que eu venho falando muito, visitando as prefeituras. Da saúde pública, porque impacta também na saúde pública. Eu fui numa cidade agora conversar com a Secretaria da Saúde e mostrei, olha só, se vocês apoiarem a prática esportiva, eles vão tomar menos remédios, ficar mais felizes e ir menos ao posto de saúde. Aí ficaram pensando, mas isso é assim que funciona. É assim que funciona, mas deixa essa é a o fórmula jovem também. Praticar atividade física, né? Então, eu estou muito feliz, muito contente e sou teu parceiro sempre, né? Como eu te comentei, não podia dizer não ao convite, né? Porque tem uma grande parceira, nos conhecemos um tempo atrás, um momento muito legal. Já me abriu espaços também, Roth, e eu estava realmente ansiosa para te receber aqui na Acessibilidade em Alta, como o Roth da acessibilidade aqui de frente, trazendo todo o teu conhecimento e os conteúdos e os projetos e a tua fala para o nosso podcast Acessibilidade em Alta, e que tenhamos outras oportunidades também, não só aqui nesse podcast, mas em todas as formas que a gente puder contribuir com a área da pessoa com deficiência também juntos. Eu estou feliz. Eu sou o Roth da Acessibilidade, o Rotecho de Prestes. Tu tem um canal? Tem um canal chamado Espaço Inclusivo, né? Que eu faço ali também sobre paradesporto, nossos desafios. Também aqui no YouTube. Nós vamos deixar o link do canal Espaço Inclusivo. Espaço Inclusivo, aqui na descrição do vídeo do nosso episódio do Acessibilidade em Alta, que a gente possa também compartilhar informações, transitar entre esses dois canais, e pode contar sempre com a gente, Roth. Muito obrigado, só agradecer, gratidão mesmo. E eu sou só um pedreiro, eu sou só o Roth, eu sou uma pessoa simples, que eu gosto de ouvir muito, aprender muito. Então, muito obrigado mesmo, gratidão. E que a gente siga em frente aí com muitas atividades em parceria. Caminhando sempre. Muito obrigada, Roth. Quem agradece somos nós. Espero que tenham gostado mais desse episódio também. Se esse conteúdo foi relevante para vocês, por favor, compartilhem esta causa. Deixem nos comentários sugestões. Curtam, se inscrevam no nosso canal Acessibilidade em Alta para ficar por dentro de todo esse universo imenso e incrível que é a área da pessoa com deficiência e a acessibilidade. Até o próximo episódio. Muito obrigada por nos acompanharem. Obrigada, Roth. Obrigada, equipe. E até mais. Tchau, tchau.